Vamos começar com a Patrulha do Consumidor, prestação de serviço. A Juliana e o marido da Juliana, o Bruno, tiveram o carro roubado. Isso foi em fevereiro desse ano aqui. Um mês depois, eles receberam uma ligação da polícia dizendo: seu carro foi encontrado. Opa! Só que os bandidos tinham colocado fogo no automóvel. Para que vai servir aquela carcaça? Orientados por um policial, eles foram para a delegacia e quando chegaram lá para ver como é que ia ficar o caso, encontraram o carro em cima de um guincho. O responsável disse que o custo do guincho seria da prefeitura e levou o carro para um pátio. O marido da Juliana, o Bruno, foi no dia seguinte efetuar o cancelamento do veículo no Detran, porque tinha sido incendiado, né? Mas aí solicitou a placa e o chassi do carro. Quando chegou ao pátio para retirar o veículo, o Bruno foi surpreendido com a informação de que tinha uma taxa de R$300 pelo uso do guincho. R$300. Guincho que não tinha sido solicitado por ele. O carro tinha sido roubado, lembram? Vamos prestar atenção nos detalhes dessa reportagem. Vamos ver. A telefonista Juliana Aranha e o marido dela procuraram o Patrulha do Consumidor porque em fevereiro o veículo deles foi roubado. Depois do susto, vieram os transtornos. No dia 24 de fevereiro, nós estávamos saindo de casa, Bruno e eu, e nós fomos abordados por duas pessoas e levaram o nosso carro, roubaram o nosso carro umas 10 para as 8 da noite. Fizemos o BO. No decorrer desse tempo, mais ou menos aproximado um mês, nós tivemos 3 multas, chegaram 3 multas em casa. Quase um mês depois, o casal foi avisado pela polícia que o carro havia sido localizado. No dia 22 de março, entraram em contato comigo, da delegacia, que haviam encontrado o nosso veículo queimado. No primeiro contato, pediram que eles fossem até o local onde o veículo foi encontrado, mas logo depois, os consumidores foram orientados a seguir para a delegacia, que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Quando chegamos lá na delegacia, o carro já estava em cima do guincho. Nós não solicitamos o serviço do guincho. O irmão que nos levou perguntou para o rapaz do guincho, quem pagaria pelo serviço dele. E ele disse que nós não pagaríamos, quem pagaria pelo serviço seria a prefeitura. Com o boletim de ocorrência e a liberação do veículo em mãos, Bruno seguiu até o Detran para dar baixa na documentação do carro. Lá ele estranhou o procedimento e a informação de quem o atendeu. Eu fui até o pátio para retirar o chassi que me pediram para dar baixa no documento, Chegando lá, o rapaz falou que não podia, tinha que levar o carro inteiro para retirar, Aí a moça falou que tinha que pagar um valor de R$300. Eu achei estranho, porque o motorista do guincho falou que não pagava nada, Aí eu me informei, no artigo e vi que quando é roubo, é furto, a gente não paga nada, Quem paga é a prefeitura, Nós precisamos de resolver essa situação para ficar com o documento em dia, mesmo porque lá na frente a gente não precisa estar pagando um carro que nem existe mais, que é só a carcaça. E por isso que eu quero tirar o carro de lá, Porque vai saber futuramente que eles querem cobrar a diária do pátio. Então, por isso, nós fomos atrás do programa da tarde e do Patrulha do Consumidor, que só essa forma para poder resolver essa situação. Só vocês para nos ajudar. É quase uma provocação, uma carcaça, o carro tinha sido roubado, incendiado, ainda tem que pagar o guincho. Tem uma coisa estranha nessa história, aliás, muitas. Eles estão aqui, o casal, o Bruno e a Juliana. E é o seguinte, hoje todo mundo comprando carro, tá fácil de comprar carro. Então quem compra carro descobre um novo mundo que existe, um mundo obscuro que existe quando quando acaba sofrendo um assalto, quando roubam o carro. Porque aí você vai descobrir que tem toda essa coisa de cobrança de guincho. Para onde vai parar o dinheiro do seguro que a gente paga? Seguros caríssimos. Celso Russomano, como é que vão cobrar pelo guincho se eles nem sabiam onde é que estava o carro? Tinha sido roubado. Pois é, Bruno. Brito, desculpe. O Bruno fez tudo o que a lei determina. Acontece que, para começar a história, ele não teve a proteção do Estado. E nenhum de nós tem a proteção do Estado quando somos vítimas de um furto,
de um roubo, de um assassinato na nossa família. Sim, na nossa família, porque se fosse com a gente não estaria aqui para falar. Então, o Estado não é presente na vida da gente. A lei diz que tem que ser. A lei diz, a Constituição, que a lei maior do país diz o seguinte, né? Que o Estado é obrigado a dar segurança, saúde e educação. Bom, eles já não tiveram segurança, porque foram assaltados à mão armada, tô certo? Como é que foi o assalto? Conta pra gente. Eu estava saindo de casa com o carro, né? Tirei o carro, coloquei, atravessei a rua. A minha esposa atravessou, os dois rapazes chegaram armados e falou, vai, desce do carro que é um assalto. E aí você entregou o carro? Entreguei o carro. Pra preservar a vida de vocês dois. Bom, ficou sem carro. Como? E aí Andando foi na de delegacia. Foi na delegacia Fomos. depois disso. Fomos direto. Foram, fizeram boletim de ocorrência, como manda a lei, passaram a andar sem o carro. Tinha seguro? Tinha o seguro do carro? Não tinha seguro. Não tinha. Aí eles começam a receber multas, 3 multas do veículo roubado andando por Guarulhos. Nossa! Ora, o poder público, olha só, Tis, o poder público é competente para ver que o carro está andando em excesso de velocidade, está praticando infração, e aí para mandar a conta para o consumidor pagar. Aí o poder público está presente. Agora, pra achar quem roubou e Não. pra achar o carro, não tá. Pois é, aí que tá. É exatamente isso, Tis. Para saber que aquele carro era roubado, apesar do boletim de ocorrência, quer dizer, então você tem aí o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo não se comunica com as prefeituras. Ah, para cobrar multa se comunica. Peraí, como se comunica para cobrar multa e não se comunica para avisar que aquele carro é produto de um roubo, de um assalto? Aí o carro fica circulando pela cidade de Guarulhos, tomando multa, a multa chega para ele pagar sem o carro, mas ninguém corre atrás do carro. E é o tal negócio, para multar, tá presente. Agora, para a polícia correr atrás daquele carro, sabendo que aquele carro tinha sido roubado, nada. E se o carro se envolve num assalto, num sequestro, e por que esse carro apareceu incendiado? Pois é. Aí, de repente, encontra o carro, a polícia encontra o carro, vê o carro incendiado, encontra o carro, e Nesse aí estado levantam aí, né? esse carro aí, nesse estado que vocês estão vendo. Gente. Aí vão lá e levantam pela identificação do carro, pelo chassi do carro, depois que pegou fogo, de quem é o proprietário. Aí chegaram no Bruno. Ah, é o Bruno. E o telefone dele? Levanta o telefone dele. Levanta o telefone dele, liga pro Bruno, liga pra Juliana. Diz, olha, encontramos seu carro, só que a notícia ruim é que o carro pegou fogo. Puseram fogo no carro, tiraram fogo no carro. Foi isso que aconteceu? Foi isso. Bom, aí disseram, venha pra cá que você precisa resgatar o carro. O que aconteceu? Me conta. Aí eles ligaram pra minha esposa, né? Falou que tinha achado o carro, mas tinha achado incendiado. Não sabia como estava. Aí saí do meu serviço, pediram pra ir pra delegacia, né? Isso que horas era quando te ligaram? Aproximadamente às 15h10 da tarde. 15h10 da tarde. Depois E de você... quanto tempo? Depois de quanto tempo que roubaram o carro? Foi no dia 22 de março. Ia completar faltava um 2 mês. dias pra completar um mês que roubaram, né? Mas o carro foi incendiado por quê? Vocês sabem? Não. Ninguém sabe. Provavelmente não interessava mais usar o carro, tocaram fogo no carro. Agora, Celso, eu tenho uma dúvida. Essas multas que eles receberam com o carro foi roubado, eles receberam essas multas. Aí eles são obrigados a pagar Não, de a jeito multa? nenhum, Não. de jeito nenhum. E eles pedem ponto na carteira por conta disso Também, ou também não? Eles fizeram recurso, ele até já fez o recurso. Provavelmente vão indeferir porque indeferem tudo. E ele vai ter que fazer o segundo recurso para explicar. E aí nós vamos defender ele, se for o caso. Porque não é possível que, além do Estado não dar segurança para as pessoas, ainda faz a pessoa, na armadilha, pagar a conta. E não é só essa conta. De um prejuízo, porque passaram por uma experiência traumática de ser roubados, assaltados, mão armada, levaram o carro deles, ficaram um mês sem carro, receberam as multas que esse carro foi tomando no decorrer do tempo que já estava sem eles, com os bandidos, recebem o carro incendiado e tem que pagar o guincho ainda? Nossa, Não, é e pior é absurdo. o medo que a pessoa fica durante bastante tempo de chegar em casa, de sair de casa e de acontecer alguma coisa, né? É verdade. Né? O trauma. Bom, aí as multas aparecem. Agora não tinha ninguém, quando as multas estavam aparecendo, para dizer, olha, esse carro aqui foi roubado, está no sistema que o carro foi roubado, está rodando aqui por Guarulhos, vamos dar um alerta aqui para a polícia de Guarulhos e ir atrás e buscar o carro. Ninguém fez absolutamente nada. Acharam o carro, como vocês viram aí, todo queimado. Aí avisaram eles saíram correndo para ir buscar o carro. Veja,
às 15h15, mais ou menos, 15h30, Mais ou menos. te avisaram, né? Tava do outro lado da cidade, onde estava o carro? Em Guarulhos. De Tava. onde você trabalha? Eu trabalho em Santana. Em Santana. Você teve que sair de Santana, sair do município de São Paulo e ir até o município de Guarulhos. Estava sem carro, levou 2 horas para chegar lá. Sabe o que aconteceu? Tiraram o carro do local, ele ia buscar o carro. Você já tinha contratado alguém para buscar o carro? O meu cunhado levou a gente lá pra tentar resolver isso aí, né? Pois é. Mandaram nós ir no local, né? Você sabia que estava incendiado nessa hora? Sabia, que eles Sabia? avisaram. Já sabia. Aí eles tem que retirar o carro da rua. Você não pode deixar o carro no logradouro público. Se o produto te pertence, apesar do Estado não te dar a guarida para você não ser assaltado, né? E aí cabe uma ação na justiça contra o Estado de São Paulo para que o governo do Estado de São Paulo pague essa conta. Todo mundo que é furtado, que é roubado, que tem alguém morto na família por causa da violência, pode entrar com uma ação contra o Estado e o Estado é obrigado a indenizar. Agora, Celso, fala. Só fazer um pequeno parênteses. Pois Aquele não. carro ali era o carro dele incendiado. É. Agora, o que a pessoa que passa por uma situação dessa, o que ela faz com essa lata velha? Qual é a obrigação? Onde é que a gente vai Pois jogar é, isso aí? aí que tá. A lei estabelece que ele tem que tirar, a lei municipal estabelece que ele tem que tirar do logradouro público, porque ele pode ser multado se ficar na rua, né? Por causa do carro, do estado do carro, não pode abandonar. Quem abandona carro na rua está sujeito a uma multa, então ele tem que retirar o carro, levar para um desmanche, ver para quem. Velho. O ferro velho, ver quem se predispõe a ficar com isso, porque ninguém quer ficar com um negócio desse. Ninguém. Vai fazer o quê? Inclusive a lataria está toda comprometida por causa do fogo, ou seja, não dá nem para aproveitar, né? Perda total. Moral da história. Quando chegou no local, já o carro não estava mais, foi para a delegacia de polícia. Chega na delegacia de polícia, quem contratou o guincho? Quem contratou o guincho? Alguém contratou o guincho, porque o guincho não foi lá de H, né? Não foi lá para ver o que estava acontecendo. Alguém avisou que tinha um carro na rua que precisava ser removido. O delegado de polícia faz o auto de entrega do veículo para ele. Tá aqui a documentação, o auto de entrega. Ele podia fazer o que ele quisesse com o carro. Não, levaram para o pátio da prefeitura de Guarulhos. Agora, engraçada essa história. O pátio da prefeitura de Guarulhos é particular. Ah, ele teria que particular. pagar? Vai ouvindo? O pátio é particular. Os guinchos que prestam serviço também são particulares. Aí eu fico perguntando aqui com os meus botões, olhando para os botões Quem paga aqui. essa conta? E fico perguntando para os botões para ver se eles conseguem me responder. E aí? Quem é que tem interesse em ficar carregando o carro de um lado para o outro para o consumidor pagar a conta? Quer dizer, tem o carro roubado, não resolvem o problema, as multas chegam, depois vai alguém, guincha o carro, na hora que ele vai buscar o carro, agora você paga. A armadilha para o consumidor pagar uma conta que não é dele. Então o que nós precisamos fazer é ligar. Temos que ligar para lá para entender que máfia é essa que está por trás dessa história, que avisa o guincheiro para ir pegar o carro e quem é que autoriza o cara do pátio a dizer assim, agora você paga aqui o guincho, porque se você não pagar o guincho, você não pode chegar nem perto do seu carro. Não foi isso que disseram para você? Foi isso. Nem perto do carro você podia chegar. Nem podia nem entrar pra cortar, tinha que levar o carro todo. Agora, por que ele queria chegar lá no carro? Porque ele tinha que dar baixa. Olha a história, olha, não parou por aí. Olha a história. Ele tinha que dar baixa no carro, porque se o carro se você não dá baixa do veículo, você continua pagando IPVA do carro. Continua pagando IPVA. Quando chegar na hora de licenciar, não importa se o carro foi roubado, se foi achado ou se não foi achado, você vai pagar o IPVA. Então você tem que ir lá e dar baixa no carro. Foi o que ele foi fazer. Ele correu no Detran, porque cada dia que passa, ele paga mais essa conta, paga um dia a mais. Ô, Celso, já está sendo providenciada essa ligação, nossa produção já está ligando. É um caso complicadíssimo, porque como o Celso falou agora, pode envolver até uma máfia, não sei, de guincho, de pátio particular, com envolvimento de alguém também do sistema público, de transporte. Bom, nós vamos averiguar isso aí, vamos ligar para lá para saber, certo? Vamos sim. Agora, enquanto a produção vai ligando, tem um caso direto de Porto Alegre, porque a Patrulha do Consumidor está se espalhando pelo Brasil. A gente já falou de casos de Belém ao vivo, de Belo Horizonte ao vivo, e hoje temos um caso em Porto Alegre, Tici. É verdade, porque a Josimara, ela precisou levar com urgência a cachorrinha dela ao veterinário. Aí quando chegou lá, descobriu que a cachorrinha precisaria fazer uma cirurgia. A Josimara concordou com o orçamento que passaram para ela, tudo ok.
Mas quando a cirurgia acabou, veio a cobrança e o valor era completamente diferente daquilo que havia sido combinado. Bom, vamos ver a reportagem da Adriane Lacerda, porque na volta vamos direto a Porto Alegre tentar resolver esse caso. A Patrulha do Consumidor está chegando agora na casa da arquivista Josemara, que mora em um bairro aqui na zona sul de Porto Alegre. Ela estaria enfrentando problemas com o serviço prestado por uma clínica veterinária. O valor que ela tem que pagar teria sido maior do que o combinado. Josemara? O problema, então, é em relação a uma clínica veterinária? Isso. A minha labradora passou mal e eu tive que levar ela às pressas para atendimento. E no momento de chegada lá, eles não me passaram valores, não me passaram nada. Simplesmente me disseram que a consulta seria entre a cirurgia que talvez ela tivesse que fazer, sairia R$500. E que mais a medicação e a estadia. Tá, tudo bem. Daí eu perguntei para a atendente, tu acha que passa de R$1.000? Ela disse, olha, talvez chegue a R$1.000, mas se por acaso tu pagar esse valor, a clínica te devolve esse dinheiro. O valor máximo que ela disse para você seria R$1.000? R$1.000. E ela passou então por esse procedimento cirúrgico, foram quantos filhotes? Foram 10. Foram 10, mas não sobreviveram nenhum. Ele disse que estava passando do tempo. Poderia ela estar passando do tempo, porque me perguntou quando é que ela tinha entrado no CIL. Eu informei para ele que tinha sido começo de fevereiro. Ele cismou, mas para mim era 3 meses de gestação. Tá, concordei, ele fez a cesárea, mas não sobreviveu nenhum. Ela estava passando mal e você correu então para essa clínica veterinária que fica aqui próximo da sua casa? Fica, acho que uns 15 minutos daqui. Você tem algum recibo? Você chegou a pagar algum valor? Até agora eu já paguei 1.030. Falta 640, 630, eu acho, por aí. Isso aqui foi um valor antecipado? Isso, na hora ali que eles tinham que dar um calção, tinha que dar um adiantamento, eu dei 630 para eles poderem fazer a cirurgia. Daí, quando eu cheguei, eu recebi esse outro valor. Esse outro valor, esse aqui é um relatório detalhado de contas. O valor total, olha só, o valor total R$ 1.674,38. E aqui tem tudo o que teria sido usado durante o procedimento cirúrgico. Eu nunca vi cobrar o que tu vai usar ali. Eu achei que estava tudo incluso. Eu sabia da cirurgia e da medicação. E da consulta e da eco que ela fez no dia. E aí, mas mesmo botando tudo isso, não chega aos 1.000. Dá 800 e pouquinho. Eles falaram que você teria que pagar. Teria que pagar. Tem que pagar. Se eu não pagar, eles vão me protestar. Vão entrar em protesto para receber. E no calor ali da emoção, você estava bastante abalada com a situação da sua cadela. Eles chegaram a te pedir para assinar algum documento? Sim, a menina me pediu para assinar 2 folhas, me dizendo assim, ó. Eu não li porque eu só sabia chorar. No momento nenhum eu parei de chorar. Dizendo assim, ó, esse aqui é autorização para cirurgia e esse outro papel é autorização para medicação. Foi o que eu assinei no dia, mas eu não li, eu só assinei. Mas ali não tinha valor nenhum? Porque eu estava tremendo, desesperada, achando que ela ia morrer. Não tinha valores. Isso eu posso dizer que não tinha valor. Só tinha assim, eu autorizo, daí meu nome e mais umas coisas escritas ali. Bom, a Josemara já tentou várias vezes negociar com a dona da clínica veterinária. Ela vai ligar novamente para ver se consegue, então, chegar a um consenso, já que o valor combinado não passaria dos R$1.000. Alô? Alô? Oi, quem fala? É a Vanessa? É a dona Josemara? Isso. Então, assim, ó, dona Josemara, o que eu passei pro seu esposo foi que a conta passou de R$1.000, deu 1.644. Aham. E assim, ó, segundo o veterinário que atendeu você, a doutora Alex, foi que ele não fez um valor fechado pra você. Não, o que ele nos passou seria o seguinte, que a cirurgia seria R$500, tá?
E depois teria só as medicações. Fora a ecografia que ela teria que ele fez nela no dia. Então, só a cirurgia sai mais de R$500, por isso que tem alguma coisa estranha, entendeu? Sim, mas é que foi o valor que ele nos passou, que era R$500 a cirurgia. Não foi perguntado uma vez pra ele, foi perguntado mais de 3 vezes. E aí, tanto que ele alega, tem as filmagens. Eu disse, então tu puxa as filmagens, tu vai ver que tu falou mais de 3 vezes em R$500. Ele não nos passou que tinha anestesia era separado, ele não nos passou que tinha taxa de plantão. Nada disso foi nos passado. O único valor a mais que ele nos falou, que a menina da recepção nos falou, foi referente à consulta, que seria um pouco mais caro por ser plantão. Pois é, então assim, dona Josemara, provavelmente houve um problema de comunicação, porque a recepcionista também disse que provavelmente ia passar os R$1.000. Não, a recepcionista, no momento que eu disse assim pra ela, conversei com ela, disse assim, olha, tu que entende mais isso aí, tu acha que vai chegar a R$1.000? Ela disse assim, olha, pode chegar aos R$1.000, mas se tu pagar este valor, a dona te devolve, ela te ressarce ou em dinheiro ou em mercadorias da loja. Foi bem isso que ela me passou. Então assim, o que acontece? Tem esses R$600 em aberto ainda. Daí, 644, na verdade. que daí vai ter que ser pago. De preferência, sim. Sinceramente, eu não sei como é que eu vou te pagar, porque eu tinha me preparado para no máximo até 1.100 e recebo aquela conta ali de 1.674. Entendeu? Na verdade, a gente pode parcelar isso daqui, né? Em várias vezes, né? Eu posso fazer até em 5 vezes esse valor aqui. 5 vezes? Mas é que eu já tô com R$400 em 4 vezes. 4 de 4, não. Acho que é 3 de 300 e uma de 400. Eu poderia, no máximo, em 6 vezes, que é o que a loja normalmente faz para produtos lá, né? Daí eu consigo fazer em 6 vezes, só para não ficar em aberto, né, Josemara? Até porque assim, a Leona saiu bem, né? Não, mas o que eu tô falando contigo, eu não tô questionando o atendimento. Ela foi bem atendida. O que eu tô questionando contigo é valores, que não foi me comunicada essa questão que passaria de R$1.200, R$1.500. Porque... E assim, ele não passou pra você nem que a diária sairia com as medicações, essas coisas todas? Não, nada. Ele me cobrou 2 diárias, a cadela não ficou 24 horas, hein? A cadela ficou, acho que 20 horas. Tem 2 diárias no recibo. Tem uma diária de observação que era diferente de diária, tá? O que eu posso fazer o desconto da senhora é de R$100, esses 644. Mas é que a questão é dinheiro, eu não tenho como pagar esse valor. Entendeu? Nós não temos como pagar esse valor. Quando vocês assinaram a ficha ali, tem um escrito ali que vocês se responsabilizam por tudo. Isso daqui a um mês, mais ou menos, vai para a parte financeira e vai ser processado, entendeu? Mas quando ela me deu para assinar esses papéis, ela me disse assim, tem 2 documentos que tu tem que assinar para mim. É autorizando a cirurgia e autorizando a medicação. Autorizando para liberar a medicação. E a senhora leu? Não li porque eu tava desesperada achando que a cadela ia morrer. Eu confiei no que ela me falou, entendeu? Ela me disse isso, eu fui lá e assinei pra ela no momento ali, porque ele disse que precisava abrir ela urgente, tirar os filhotinhos urgente, senão ela ia morrer. Eu posso fazer, Josemara, é parcelar em 6 vezes. Eu acho que eu vou ter que procurar os meus direitos, porque realmente não tu vai parcelar e eu não vou ter como pagar. Eu vou passar o cartão e eu não vou ter como pagar e eu vou para SPC, porque eu não vou ter como pagar esse valor. E daí eu vou acabar tirando da boca da minha filha pra pagar juros, porque eu não vou ter como pagar. Te retorno. Eu vejo direitinho o que eu vou fazer, o que a gente vai fazer. Tá bom, eu fico aguardando então. Tá bom, obrigada. De nada. Tchau. Bom, como a Josemara não conseguiu resolver este problema sozinha, este é mais um caso para a Patrulha do Consumidor.
Em um dado momento, se perde a noção daquilo que está sendo negociado. Do que se está falando? Nós estamos falando de uma cadela, 10 filhotes, nenhum deles sobreviveu. É um veterinário. E agora nós vamos fazer contato direto com a repórter Adriane Lacerda, lá em Porto Alegre. Adriane, boa tarde. Você está ao lado da Josemara aí, né? Boa tarde, Brito. Boa tarde a todos. Isso mesmo. A Josemara, então, está aqui ao nosso lado para explicar mais com detalhe essa história, né, Brito? Que, no calor da emoção, ela apavorada, com medo da cadelinha que estava praticamente morta ali, precisava fazer essa cirurgia cesárea de urgência e ela levou até essa clínica que fica mais próxima da casa dela e acabou enfrentando toda essa confusão. Eu vou conversar aqui com a Josemara, Brito. Josemara, você chegou lá, levou sua cadela. O que eles te passaram? Você estava a todo momento preocupada com o valor também, né? Sim, foi a primeira coisa que eu perguntei para ele quando a gente entrou. Que eu expliquei que eu tinha um limite X, que eu não poderia passar desse valor. E ele disse, não se importa com isso agora. Vamos ver ela primeiro. E disse que ele não faria o procedimento se ele não fizesse a eco. Daí eu perguntei para ele se tinha necessidade. Ele disse que não abria a cadela se não fizesse a eco. Daí a gente autorizou a ele fazer a eco. E ele passou o valor para você da ecografia? Passou 180. Valor de R$180. E aí você questionou quanto custaria a cirurgia? Sim, eu perguntei para ele quanto que sairia. Ele me disse assim, a cirurgia R$500. Tá, tranquilo. Tá dentro do meu limite, que daí eu calculei os 500, a consulta, a eco. Certo. E o Celso, no momento ali, a Josemara, ela teve que assinar um documento, né, Josemara, autorizando ali a cirurgia, a medicação que seria dada para a cadela dela, e ela estava sob forte emoção. Aí eu te pergunto, esse documento tem algum tipo de validade, Celso? Boa tarde. Essa é a pergunta que eu gostaria de ter a resposta, porque ela assinou aqueles papéis, aqueles documentos. Isso ocorre toda vez que a gente passa por uma perda na família, aquelas despesas que aparecem, a pessoa está emocionada, assina. Isso tem valor? Pois é, a legislação diz que não. O Código Civil brasileiro é muito claro em relação a isso. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho para você. Inclusive para você que está nos assistindo, que vai no hospital com o plano de saúde, tem a carteirinha do plano de saúde, só que para ser atendido tem que assinar documento, tem que assinar um monte de coisa, inclusive notas promissórias, dizendo que você está obrigado ao pagamento das coisas se o plano não pagar. A gente vai falar sobre isso já já. O importante agora é dizer para você que está nos assistindo e para a Josemara o seguinte: toda vez que você for assinar alguma coisa, você tem que ter cópia do que você está assinando. Peraí, você assina esse documento aqui. A cópia, cadê a minha cópia? Eu vou assinar a minha cópia, porque às vezes você está sobre forte emoção, como era o caso dela. Imagina, quem tem um animalzinho que ama o animal, às vezes, e quando não tem filho, ama mais o animal e ama como se fosse um filho. Ô Celso, mas assim, como a gente está de repente com a emoção, assim, uma forte emoção à flor da pele, você pode falar, eu posso assinar depois? Você pode fazer essa pergunta e assinar depois da cirurgia? Ou assinar depois Pode, mas quem trabalha com saúde, não importa se é saúde humana ou saúde animal, usa desse artifício. Assina primeiro, senão não atende. Então, esse é o problema, né? Porque você acaba assinando qualquer coisa, porque você quer sua tia, seu filho, seu irmão, seu cachorro, qualquer um com saúde, então você acaba assinando sem ler e depois é um problema, ou até né? lendo superficialmente, mas sem uma condição naquele momento de interpretar o que está lendo. Então, por isso mesmo, por essa situação em que a pessoa se encontra e precisa do atendimento, é que eu, como membro da comissão que fez o Código Civil, fiz constar da lei, sabendo o que tinha acontecido, e aconteceu comigo quando a minha mulher faleceu por falta de atendimento médico, fui obrigado a assinar documentos, então eu sabia, e nós tínhamos que colocar no texto da lei que quando a pessoa está sob forte emoção e assina alguma coisa obrigado, aquele documento perde a validade, está no texto da lei. Então, isso para proteger as pessoas. De uma forma ou de outra, é importante dizer, vai assinar alguma coisa? Eu quero cópia do que eu estou assinando. Depois você pode ler até. Mas tem que levar a cópia. E quando você não entrega a cópia ao consumidor do que ele está assinando,
agrava-se a situação e a empresa pode ser autuada, multada por abuso. Então vamos ligar na clínica lá para ver se a gente consegue resolver o problema. Afinal de contas, a promessa foi feita de que não passaria de R$1.000 e o orçamento prévio tem que ser feito com antecedência. Vamos lá, vamos ligar, por favor. De R$1.000 pulou para 1.644. Não, era 500, né, Brito? A princípio falaram E a gente vê... Tinham várias taxas até que davam uns R$1.000, né? Aí ela deu um desconto, falou de pagar em 6 vezes, é um monte de número, mas basicamente pulou bem o valor de R$1.000, passou para 1.600 e alguma coisa. Mas o que é mais grave, a gente vê que a Josemara não tem condições financeiras, que ela já está endividada para pagar os 1.000, para salvar a vida da cachorra dela, né? Ela podia procurar um hospital veterinário, né, de uma faculdade, etc. Podia ter outro, ou procurar outro veterinário, se dissesse para ela, olha, vai custar 1.600, eu não tenho condição de pagar, vou no outro. Não, naquela hora, não, você pode, deixa a tua cachorrinha, não foi assim que aconteceu, Josemara? Deixa a tua cachorrinha aí que a gente vai cuidar, primeiro vamos cuidar dela, depois a gente discute as coisas, não foi assim? Foi exatamente assim que ele me disse. Agora, tem alguém na linha? Alô? Que no momento não era para se preocupar. Tá, tem alguém na linha? Alô? Alô? Nós estamos com alguém na linha, tá nos ouvindo. Alô, é a clínica Dudu, lá em Porto Alegre. Alô? Alô? Ué, alô? Nós estamos com o microfone, inclusive nós estamos sabendo que as pessoas tem alguém na linha com a gente. Esse som aí, provavelmente está assistindo o programa da tarde. Desliga, por favor, vamos ligar de novo para a gente conversar com eles. Aproveitando, deixa eu te fazer uma pergunta enquanto a produção liga de novo para a clínica veterinária. O fato de esses cachorrinhos, os 10 cachorrinhos, os filhotinhos, não terem resistido, terem morrido, isso não tem nada a ver com a cobrança? Não, o serviço foi prestado. Alô? Dudu Pet Shop em Kátia, boa tarde. Boa tarde, Kátia. É o Celso Russomano que está falando, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, o Brito Júnior, a Ticiane Pinheiro. Nós estamos recebendo uma reclamação da Josemara, que é aí de Porto Alegre. Ela está ao lado da Adriane, que é a repórter nossa da Rede Record de Televisão, que está ao vivo com a gente aqui, de que ela foi na clínica e a cachorra dela estava com problema, estava grávida, inclusive, estava prenha, e precisava de atendimento urgente. Foi passado a ela que a conta não passaria de R$1.000, a conta foi para R$1.644, ela não tem condição financeira para pagar, mas como a promessa foi feita de que não passaria de R$1.000, ela autorizou o procedimento e agora está sendo cobrada. Eu queria falar com alguém responsável, por favor. Eu vou passar para a pessoa responsável, que aqui é a parte da recepção, tá? Tá bom, muito obrigado. Nada. Vamos aguardar. Eu só não gostei quando falaram para a Josemara, procure seus direitos, né? As pessoas acham... frio. Né? Uma coisa Ela é uma tá coisa fazendo fria. isso, né? E eu acho que as pessoas acham mais fácil, né? Falarem isso do que resolver. Exatamente. Agora, drama, né? Toda promessa feita, para você que está nos assistindo, ela deve ser cumprida. Toda vez que não se cumpre uma promessa feita, caracteriza a afirmação falsa e enganosa, e isso é crime. Então, toda vez... Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Com a Bibiana. Lidiana, é Celso Russomano. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Lidiana, nós estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rede Record Televisão, para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, o Brito Júnior, a Ticiane Pinheiro. Nós estamos recebendo uma reclamação aqui em São Paulo, de Porto Alegre, aqui na Patrulha do Consumidor, da Josemara. Ela levou a cadela dela para fazer um procedimento cirúrgico aí. E ao lado dela, em Porto Alegre, ao vivo também, está a Adriane Lacerda, que é a nossa repórter da Rede Record Televisão. Ela reclama de que na hora que ela foi para fazer o procedimento, foi prometido a ela que não passaria de R$1.000. Ela é uma pessoa muito simples, já está toda endividada por causa dos R$1.000. O procedimento chegou a R$1.644, só que a lei determina que o que é prometido deve ser cumprido, que não pode passar disso daí. E eu queria saber o que está acontecendo para que a gente possa resolver o problema. Como que é o seu nome? Celso Russomano. E de onde fala, Celso? Da Rede Record de Televisão. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e para mais de 150 países. Então, se você tiver uma televisão aí, você pode ligar a televisão agora que você vai ver o caso ao vivo para todo o Brasil. Quem é cliente que tem essa reclamação? A reclamação é da Josemara Anhanha Homem. O nome dela é esse que eu lhe citei.
E como que é o nome da paciente? O paciente? A cachorrinha, A a cachorra? cadela? Isso. Leona. A cadela é a Leona. Qual é a queixa dela, que eu não consegui entender tudo? Qual é a queixa? Não entendi. Qual é a reclamação da cliente? A reclamação é de que, no momento em que ela levou a cadela para o procedimento, ela perguntou por 3 vezes ao veterinário quanto ia custar. E ele falou que não passava de R$1.000 e ela resolveu aceitar, se endividando com o banco, com o cartão de crédito dela, ela teria condição de pagar R$1.000. Só que na hora que a conta veio para ela, foi R$1.644. Ela está endividada até o pescoço por causa disso, ela não tem condição de pagar, é uma pessoa muito simples, e o que foi prometido na forma da lei deve ser cumprido. Agora, se o veterinário errou na hora de prestar o esclarecimento devido a ela, a responsabilidade não é dela, é da clínica. Com certeza, se tivesse sido prometido alguma coisa, teria sido cumprido. Nós aqui na clínica não trabalhamos com valor fixo de internação, porque são custos que são gerados conforme a reação do cão, conforme os procedimentos adotados. Eu tenho que avaliar o caso individualmente, né? Eu, assim, por telefone fica difícil eu te dar algum posicionamento do que foi feito exatamente no tratamento da Leona. Mas, realmente, assim, nós não prometemos nada que não é cumprido, né? Toda a internação de um cão é passado os valores são autorizados pelo cliente. E aí vocês dão cópia vocês dão cópia desse documento para o cliente, esses valores autorizados? Nós temos cópias. Inclusive, se ela tiver alguma dúvida, ela pode vir aqui. Se ela perdeu a cópia dela, a gente pode fornecer uma outra via. Então vamos ouvir. Ela está na linha. A Josemara. Pode falar, Josemara. Eu não recebi nenhuma cópia de nenhum papel no dia. Eu não recebi nem os exames que ela fez. Então, ela está dizendo que não recebeu absolutamente nada. A senhora não levou, eventualmente acontece das pessoas deixarem aqui, não querer levar na hora, pode acontecer, mas eu tenho tudo aqui arquivado. Bom, mas mesmo que tenha... até aqui, a gente fornece tudo novamente, não tem problema. Mesmo que tenha arquivado, o Código Civil estabelece, e eu vou ler o texto do Código Civil, o Código Civil estabelece que quando ocorre lesão a uma pessoa sobre premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta, isso é considerado uma cláusula nula. E, além disso, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 40, estabelece que o fornecedor é obrigado a dar orçamento prévio da mão de obra e do equipamento a ser empregado. E isso serve para a prestação de serviço, inclusive hospitalar, para seres humanos, não só para animais. Então, nós avaliarmos uma situação assim, numa ligação e com um depoimento unilateral, fica até leviano, né, da parte da Record. Me surpreende a Record tá fazendo uma ligação nesse sentido, assim. Não é leviano. Falar com a proprietária da clínica, que não sei do tratamento da Leona em específico, né? Então, não tenho nem como argumentar, nós vamos estar perdendo tempo. Mas a dona Josemara, ela tem todo o direito e tem a justiça para isso, e nós estamos aqui, antes dela ir para a justiça, à disposição para esclarecer qualquer coisa. A nossa clínica está aberta, eu pessoalmente sou a proprietária, então vou receber a dona Josemara com o maior prazer para esclarecer qualquer problema. Se houve algum problema da nossa parte, nós sempre arcamos com ele. Mas, a princípio, da maneira que está sendo exposta, não vislumbrei nenhum problema ainda. Então, eu entendo a sua posição, então nós podemos fazer o seguinte, nós podemos te dar até amanhã nós voltamos com o caso, ligamos de novo, ela pode ir até aí, você está disposta a ir até lá, Josemara? Sim. Então, ela pode ir até aí agora à tarde, não tem problema nenhum, ela vai conversar pessoalmente com a senhora e a gente volta aqui amanhã para dizer o que aconteceu, tá bom? Olha, o que vocês vão fazer no programa realmente não me importa, né? Se vocês voltar no assunto amanhã ou não. Já foi conversado com ela várias vezes. A nossa clínica... Várias vezes, tanto que ela me disse que estava ciente. Espera um pouquinho, só um minutinho. A Josemara quer falar contigo. A Josemara quer falar contigo. Pode falar, Josemara. Eu vou receber a dona Josemara aqui pessoalmente, que é o que normalmente é feito quando existe qualquer problema em prestação de serviço. A gente procura o local onde solicitou. Ela está dizendo que ela tentou várias vezes conversar e a clínica não quis ouvir. Em nenhum momento eu nem estou sabendo dessa situação. Você não falou para ela procurar os direitos dela? Não foi ela. Eu acho que foi uma funcionária. Mas olha, foi a empresa dela, eu realmente não fui...
todos os balcões da empresa, inclusive, tem o meu cartão com o meu celular Foi particular. ela quem falou comigo na gravação. Oi, Tá. desculpe. Foi ela. Oi? Foi ela quem falou comigo. Então, nós temos uma No gravação telefone. feita pela Josimara no dia Então, em que ela eu te tive acesso ligou. a essa gravação pela televisão agora, tá? Eu estava ouvindo o programa e a gravação não é a minha, não sou eu sou a proprietária da clínica, como eu disse. Tá. Em todos os balcões das lojas tem o meu celular pessoal, que fica 24 horas comigo. Nenhum momento eu fui contatada por essa cliente. Tô sendo, Bom, então vamos fazer o informada seguinte. neste momento dessa situação. A princípio, pelo que vocês estão colocando, não houve procedimento errado em nenhum momento. Pelo Nós jeito, não pelo fornecemos jeito. um orçamento fechado. Se isso a lei disser que está errado, que nós deveríamos ter dado um valor fixo, realmente estamos errados. Então, nós realmente não fornecemos nenhum orçamento fechado. A gente dá Tá. o valor da cirurgia, pede autorização para possíveis exames. Então, mas aí o veterinário que Pelo é... que eu sei, no Sim, o caso, valor que pelo me que eu estou vendo a ficha agora o valor aqui, que me foi passado de cirurgia foi de R$500. Ué, então, o valor Ele não me foi... falou de Mas, taxa enfim, de plantão. é uma discussão, seu Ele Celso, não me falou que a anestesia era separado. Deve entender que estamos com poucos... Vamos fazer o seguinte. Né? Ela vai te procurar agora à documentação tarde. pra Ela vai te poder procurar entrar agora à tarde. nessa Nós estamos à disposição para lhe esclarecer os artigos da lei que estabelecem o que eu estou colocando aqui. Ela vai lhe procurar agora à tarde. A minha produção entra em contato com a senhora e passa os artigos da lei que a gente está aqui citando. E vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível. Eu volto amanhã aqui no programa para dizer que resolveu e dar parabéns à clínica, tá bom? Com certeza, tá ótimo. Muito obrigado, viu? Nada, um Boa abraço. tarde. É uma coisa impressionante, porque é preciso haver boa vontade para resolver os problemas. E essa clínica, pelo que a gente ouviu aqui, né? Ela teve uma frieza generalizada em todos os momentos. E os filhotinhos do cachorro não sobreviveram, nenhum deles, embora isso não tenha nada a ver com a conta, né? Porque o risco que existia, a situação talvez fosse difícil para o veterinário, mas a conta cresceu. Quer dizer, não se resolveu o problema da cliente, do cachorro, da cadela prenhe, e a conta cresceu de R$1.000 para R$1.644, e agora que procure os seus direitos. E parece que não está por dentro do que aconteceu. É estranho isso. Pois é, porque até se os eu filhotinhos tivessem sobrevivido, ela podia vender os filhotinhos e pagar essa conta, Então, né? na verdade é o Mas seguinte, não é certo. gente. A gente não pode Grito, hein? afirmar nada, absolutamente nada, porque a gente não estava presente. O que eu quero fazer, a consideração que eu quero fazer é o seguinte: nós estamos aqui discutindo, não é o falecimento, a morte dos cachorrinhos, né? É o atendimento veterinário à cadela, é isso que nós estamos discutindo, e o que estabelece a lei de que todo o orçamento é prévio, discriminando o valor da mão de obra para que o consumidor possa assumir o compromisso ou não. Se ele não puder assumir, ele vai antecipadamente dizer: eu não tenho condição de pagar, eu não posso pagar esse valor, só sinto muito, mas por favor não faça o procedimento, eu vou correr de outro jeito. Porque o que a pessoa não pode é se endividar toda para atender ao que o fornecedor quer. É o contrário, o consumidor é que procura o fornecedor e estabelece essa relação. Eu tenho dinheiro para pagar, eu compro o vestido na loja. Eu não tenho dinheiro para pagar, eu saio da loja e vou embora. Ponto. É assim que funciona. Oi. Celso, a Josemara até, inclusive, disse que em nenhum momento questionou o atendimento médico-veterinário dado à cadela. Isso foi excelente, foi uma fatalidade a morte desses 10 filhotes. Enfim, o problema mesmo é em relação ao orçamento prévio que foi dado, que disseram para ela que de R$1.000 não passaria. Portanto, chegou a mais de R$1.600. Então, eu gostaria de te pedir para acompanhá-la até lá. A gente volta amanhã com esse caso e vamos mostrar a solução do problema. Eu agradeço muito, Adriane, aí a reportagem. Parabéns aí pelo trabalho. Só dizendo que o Rio Grande do Sul estará aqui na Patrulha do Consumidor constantemente, com a Adriane Lacerda fazendo as reportagens do Rio Grande do Sul, para mostrar que nós estamos de ponta a ponta, do Rio Grande do Sul ao norte do país, do Iapoque ao Chuí. Com certeza absoluta, nós vamos estar fazendo a defesa do consumidor. Esse é o serviço de prestação de utilidade pública da Rede Record Televisão, tá bom? Obrigado, viu?
Obrigada, Celso. Boa tarde. Boa tarde a todos. Valeu, Adriane. Adriane falando direto de Porto Alegre. Obrigado à Record de Porto Alegre. E esse caso, claro que o mais importante de tudo deveria ser a saúde da cadela. Os filhotes poderiam ter sobrevivido, mas não sobreviveram nenhum dos 10 filhotes. Isso deveria ser o mais importante, mas no fim está se tentando aí ver como é que se resolve a questão burocrática e de valor, R$ 1.644. E a pessoa é simples, hein? Tá vendo como pode ser caro também você ter um cachorro? Precisa cuidar, precisa a saúde dele, as despesas. É o caso da Juliana. Atendeu no pátio de Guarulhos. Alô, de onde, de onde falam? Do pátio. É o pátio de Guarulhos? É o pátio do Seródio. Boa tarde, com quem eu falo? Silvia. Silvia, boa tarde, eu sou o Celso Russomano, tudo bem? Tudo. Silvia, nós estamos ao vivo para todo o Brasil pela Rede Record Televisão e para mais de 150 países. Estou eu aqui no palco, o Brito Júnior, a Tiziane Pinheiro. Nós estamos recebendo aqui um casal, a Juliana e o Bruno. Eles reclamam de que tiveram o carro deles roubado. Na verdade, foi um assalto aqui em São Paulo. O carro foi localizado em Guarulhos. Eles foram avisados às 15h30 da tarde. Chegaram às 17 horas. O carro tinha sido removido num guincho e tinha sido conduzido para o pátio aí posteriormente. E aí ele perguntou, inclusive, quem autorizou, quem contratou esse guincho. Aí o guincheiro disse, não, isso daqui é uma despesa da prefeitura de Guarulhos, você pode ficar tranquilo, não é despesa, não é sua. Bom, aí quando ele foi dar baixa no veículo, disseram para ele que ele precisava do pedaço do chassi, o departamento de trânsito, o Detran de São Paulo, disse, olha, você precisa do pedaço do chassi. Ele foi no pátio buscar o chassi e disseram para ele, não, aqui você não pode entrar enquanto você não pagar o guincho. Como é que funciona isso, Silvia? Não, é assim, o pátio não pode entrar pessoas não autorizadas. Sim, então, mas ele pode retirar o carro dele aí sem custo? Oi? Ele pode retirar o carro dele aí sem custo? Então, isso tem que ver com o meu gerente, porque eu sou então, funcionária. por favor, passa para o seu gerente. Ele não está no momento. Ah, não está no momento? Não. Ô, Silvia, quem contrata os guincheiros em Guarulhos para levar os carros para o pátio? Quem nos chama é o delegado. É o delegado que chama o guincheiro? Isso. Aí o guincheiro vai lá, busca o carro e quem paga a conta é o consumidor? Então, eu não sei como funciona. Tá? Mas você não trabalha aí, Silvia? Trabalho. Então, acima de você não tem alguém que possa nos dar explicações? É o que a gente sempre explica, nosso guincho é terceirizado. Na verdade, a gente presta serviço, a gente aqui é um pátio particular e quem tem que fazer esse tipo de remoção seria a prefeitura. Por ela não ter esse tipo de serviço, o delegado pede para a gente dar esse apoio para eles. Então, Silvia, mas o Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte, olha, eu quero ler para você passar, inclusive, para o seu gerente. Diz aqui, olha, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, então, no caso, é um serviço, né? Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. É vedado ao fornecedor de serviços de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas. Olha, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Então, aí o código pede só um minutinho, peraí. Porque eu não sei qual é o contrato Tá dele. bom, mas eu só quero ler para você. Eu só sigo os procedimentos. Eu sou uma funcionária, eu tenho ordem, eu só arco. Tá. Então, presta atenção só no que eu vou ler para você e aí você passa para ele, por favor. Olha aqui, olha. Parágrafo único. Os serviços e os produtos remetidos ou entregues aos consumidores, na hipótese prevista do inciso 3º, que foi o que eu acabei de ler, equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Portanto, se o consumidor não pediu o guincho e alguém contratou o guincho pelo consumidor, quem contratou é que paga o serviço. Para ele é gratuito, ele vai aí, busca o carro dele, busca o chassi do carro dele, vai lá e dá baixa, porque o Estado brasileiro já não foi presente na vida dele para ele ser assaltado na rua. Encontra o carro queimado, agora ele ainda tem que pagar a conta do que o Estado não ofereceu para ele, aí é demais, né, Silvia? Isso eu concordo com o senhor. Então é o seguinte, quando é que seu gerente vai estar aí? Então, amanhã? Hoje ele vai estar amanhã. Amanhã? Então vou fazer o seguinte, você fala para ele que amanhã, por volta de 15 horas da tarde, das 14h30 às 15 horas da tarde, nós vamos ligar ao vivo aqui da Rede Record Televisão. Diga para ele que nós estamos ao vivo para todo o Brasil e que nós queremos saber quem é que contratou esse guincho e quem vai pagar essa conta, porque o consumidor é que não vai pagar, tá bom, Silvia? Ok. Muito obrigado, viu? Nada. Até logo. Tchau, tchau.
A Silvia é uma funcionária que diz que não sabe nada, o gerente não está, ele volta amanhã. Tudo bem, a gente vai voltar a esse caso aqui, não vamos deixar na mão o Bruno e a Juliana, que já passaram pelo trauma do assalto, roubaram o carro deles e quando recuperaram o carro, estava incendiado, sem nenhuma condição de uso e eles ainda têm que pagar o guincho. E você viu que coisa impressionante, misturando privado com público, né? Quer dizer, o carro foi recuperado, claro que é a polícia que tem que ter esse controle, mas ele foi parar num pátio particular que tem o guincho terceirizado. É uma confusão de público com privado. A gente vai tentar desvendar esse mistério. O que mais teremos na Patrulha do Consumidor amanhã? Além disso, amanhã, além do caso da cadelinha, nós vamos ter um caso para você que tem plano de saúde. Para você que tem plano de saúde, fique ligado amanhã na Patrulha do Consumidor. Imagina que uma senhora tem há 30 anos um plano de saúde. Paga R$ 1.450 reais. Ela vai usar o plano, não tem nada. Não tem. Como assim não tem nada? Não. O plano não tem como oferecer nada, mas paga R$ 1.450 reais. Nós trouxemos um caso daquela senhora, ainda inclusive mostramos ontem que ela faleceu lá em Belém do Pará por causa da Unimed, que a Unimed não deu tratamento. Estamos com um caso aqui em São Paulo também que nós vamos trazer amanhã. E vamos explicar para você como é que você deve se defender do seu plano de saúde. Não perca amanhã a Patrulha do Consumidor. Até lá. Tchau, gente. Obrigado, Celso. Obrigada, Bruno, Celso. Juliana, muito obrigado pela presença. Tomara que se resolva.